Saudações acadêmicas aí, um cafezinho noturno, né? Vai dar aquela animada e dormir às 3 horas. Falar de um texto que é Democracia e Oportunidade, Democracy and Opportunity, do James Repetti. E é um texto que traz uma abordagem um tanto diferente, apesar de chegar a velhas conclusões, traz novos raciocínios, novas linhas de argumentação sobre essa batalha travada entre um sistema baseado em imposto sobre consumo, um sistema baseado em imposto sobre renda, né? Ele vai trazer uma abordagem em que devemos, no caso, ter um olhar sobre um objetivo maior que não a questão ou da eficiência ou da equidade, mas ele tenta traçar um outro caminho que seria traçar um caminho desenhado a partir de uma igualdade de oportunidades. E a forma pelo qual ele vai chegar a essa igualdade de oportunidades seria em uma maior democracia, sobretudo no que tange ao processo de participação nas questões políticas, nas eleições, sobretudo. Porque o texto ele vai trazer vai colocar muito em voga o sistema americano de eleição, né? Que é um sistema eminentemente patrocinado, né? A gente sabe que tem os democratas e os republicanos, não existe essa hipertrofia partidária que aqui existe no Brasil. Então, talvez por isso, a questão dos patrocínios, né, dos investidores, né, das contribuições de investimentos para os partidos, isso seja muito mais evidente nos Estados Unidos e toma proporções muito maiores que em outros países, por exemplo, aqui no Brasil, apesar disso existir aqui. Mas é uma questão que realmente influencia, né, não só a eleição presidencial, mas também as eleições para o Capitólio, né, é a questão de quem tem mais grana acaba influenciando de uma forma muito mais forte no parlamento. E isso pode trazer muitas distorções e atendimentos de interesses específicos de alguns grupos, e esses grupos que financiam, né? Então, basicamente a intenção do texto é proporcionar um olhar sobre o sistema da tributação sobre isso. Mas aí como é que a tributação tem a ver com a democracia, né? Aí essa questão é respondido justamente por introduzir impostos que consigam, né, de certa forma, mitigar o poder desses investidores. De forma, quanto mais algum investidor revelar alguma riqueza, assim, mais ele deveria contribuir, já que ele influencia tanto assim no processo político, nada mais justo que ele pudesse também contribuir de uma forma maior, né? E vai existir alguns meios para isso: imposto sobre consumo, imposto sobre renda, imposto sobre propriedade, imposto sobre riquezas, imposto sobre transferência. Vai existir algum meio que ele vai falar aqui no texto qual é. E esse meio tem que chegar a esse fim de uma maior equalização nessa participação política, né? Ele entende que se houvesse uma tributação maior para esse tipo de camada, para esse tipo de investidor, poderia haver maior justiça na hora de equilibrar a balança lá no parlamento de participação, né? Então, ele vai fazer uma introdução em relação ao debate que atualmente se trava em relação às teorias de justiça tributária, né? Vai haver teorias mais libertárias que vão defender impostos sobre consumo, né? O Hobbes aqui não era o libertário, mas os libertários atuais entendem que uma tributação sobre o consumo seria justo, até pela questão do consentimento, né? Enfim, ele defende o imposto com consumo porque ele sente que os contribuintes deveriam ser tributados sobre as mercadorias que fossem retiradas de um estoque comum, né? Enfim, de uma mesma forma, Nicolas Caldor argumenta que o imposto sobre o consumo seria mais justo que o imposto sobre renda, porque o imposto de renda não afeta o que os contribuintes ricos poderiam optar por consumir.
em vez de consumir a própria renda, né? Enfim, sempre vai haver um argumento nessas questões de quem defende o consumo que reflete o valor sobre o julgamento relativo aos gastos principais versus os gastos gerados, as receitas, né, de gastos gerados por aquele capital principal. Enfim, alguns outros vão defender impostos progressivos, que vão contribuir para a distribuição de renda, né, justificando assim uma carga tributária maior, um ônus maior para os mais ricos, né? Ele cita a frase de Roosevelt que um homem de grande riqueza deve uma peculiar obrigação para o Estado, porque ele retira vantagens especiais da mera existência do governo, uma vez que o governo é quem cria as condições propícias para que uma grande riqueza possa criar toda a infraestrutura para que uma grande riqueza possa ser construída, né? Então, ele diz que o debate vem sido de uma forma, vem se tornando infrutífero, porque sempre vai existir um desacordo entre essas teorias de justiça distributiva, que ou vão justificar a progressividade, né, ou teorias que vão priorizar as questões de eficiência por um imposto sobre o consumo, né? Enfim, em relação a isso, vai haver dois princípios basilares aqui, que seria o princípio do benefício e o princípio da capacidade contributiva, né? O princípio do benefício seria aquele princípio em que as pessoas deveriam contribuir na medida que retiram benefícios do Estado, né? Seria o imposto representaria então uma contraprestação fornecida pelo contribuinte por um contrato com o governo para proteger sua vida, para proteger a sua liberdade, para proteger a sua propriedade. Então aqui ou você pode incluir todo o bem-estar do contribuinte na sua base tributária, né, e aí você determina que toda a renda do contribuinte seria atribuível ao governo, porque o governo fornece toda aquela infraestrutura que permite o contribuinte ganhar vida, ou você pode decidir que apenas uma parte desse bem-estar é atribuível aos benefícios desse governo, né? O grande problema dessa teoria, desse princípio, é que você não sabe né? Você não sabe o quanto de renda a pessoa oferiu porque foi por culpa do governo ou foi por culpa da iniciativa privada, né? Uma outra questão também é que você acaba onerando talvez os mais pobres. Quando você vai desenvolver alguma política econômica, alguma ação de despesa pública, assim, que você vai dar alguma assistência, essas pessoas mais pobres elas estariam recebendo alguma assistência, estariam retirando algum benefício do governo. Mas será que seria honesto você tributar essa renda que eles realmente estariam oferindo? Porque eles estão recebendo porque eles não têm nada. Mas eles estão, pelo princípio do benefício, você deveria retributar, porque eles estão recebendo algum benefício. Além disso, tem a questão que pode justificar uma progressividade, que seria a questão do benefício marginal. O acréscimo de um benefício, por exemplo, para um rico, ele deveria pagar muito mais. Por exemplo, para um pobre, se ele paga R$100, ele tem 1.000 de benefício. Agora, para um rico, se ele paga, sei lá, R$100, ele também teria esses 1.000, mas chega um ponto que ele vai tendo excedentes, né? Que chega uma hora que o benefício, para ele ter um acréscimo de um benefício, de uma unidade de benefício, ele vai ter que pagar muito mais. Então justificaria uma tributação maior, porque ele tem que pagar muito mais para uma unidade de benefício. Então o benefício fica mais caro para contribuintes em altas rendas. Então, justamente porque a unidade de uma unidade de benefício, né, seja lá que unidade seja essa unidade desconhecida, ela ficou mais cara, então deveria ser tributado de uma forma maior. Superado o princípio do benefício, ele fala um pouco do princípio da capacidade contributiva, ou da capacidade de pagamento, que basicamente quando mais renda revela algum contribuinte, ele deverá pagar mais impostos, né? Esse princípio se sobrepõe aqui nesse sentido à abordagem dos benefícios, uma vez que os ricos, que são mais capazes, eles são mais capazes também, têm mais renda, têm mais capacidade de contribuir, eles também deveriam pagar mais tributos, né? E também, eles também podem ser vistos como alguém que esteja recebendo mais benefícios do governo do que dos pobres, né? Enfim, essas duas abordagens, elas resultam em bases tributárias diferentes, podem resultar, né? Por exemplo, a abordagem de capacidade de pagamento poderia isentar
os benefícios concedidos às pessoas de mais baixa renda, já que a doutrina dos benefícios não, essas pessoas de baixa renda deveriam estar pagando pelo benefício que está sendo oferido. Enfim, uma discussão aqui que vai ser bastante uma discussão bem popular, né? Sei lá, comum nesse ramo. Qual o princípio que deve prevalecer? O princípio do benefício, o princípio do benefício até hoje em dia pode ser visto como a questão das taxas. A contribuição de melhoria, ela é muito explícita ela revela bastante a questão do princípio do benefício, já que quanto mais valorizado o seu imóvel fica, mais você deveria impostos, né? Enfim, ela se coloca em alguns impostos atuais, alguns tributos atuais, né? Mas ele coloca que ao fim e ao cabo, embora o princípio do benefício ou da capacidade contributiva forneça razão para impor um determinado tipo de imposto e determinar se esse raciocínio é justo, nenhum dos dois vai fornecer orientações úteis para um design de um sistema tributário, né? E aí isso coloca em questão porque que esse debate sempre se perdurou e nunca se chegou a alguma resposta, porque enquanto os formuladores de políticas públicas estiverem olhando justamente para essa birra, essa rusga, essa batalha que não vai levar em nada, eles não vão chegar a nenhuma solução para um desenho tributário. E aí ele coloca aqui uma abordagem diferente, né, que seria a questão da igualdade de oportunidades, né, uma vez que nenhuma dessas duas abordagens ajudaria a chegar a definir uma base tributária, porque as preocupações distributivas subjacentes às noções de justiça, elas são indefinidas, porque esse conceito de justiça seria também indefinido e seria relativo para cada local. Enfim, a questão que ele vai propor é justamente uma igualdade, um desenho que promova imposição de oportunidades iguais para cada pessoa, que eles tenham o mesmo bem-estar, no sentido deles terem a mesma oportunidade para chegar a um determinado autorrealização que ele coloca. Então, é isso que um sistema tributário tem que ser desenhado. O motivo de um sistema tributário é justamente um desenho que seja útil para que seja alcançada a autorrealização como uma de suas principais metas. E essa nova perspectiva de olhar para as oportunidades iguais de autorrealização, ela vai relacionar com um outro princípio fundamental, que seria a promoção da democracia. Então, o objetivo final do sistema tributário é dar aos participantes, os players, uma voz igual, melhorando as oportunidades para todos os cidadãos ao maximizar a sua autorrealização. E aí permitir que todos, inclusive os menos favorecidos, pudessem aqui estar participando de uma discussão de oportunidades iguais para os meios de autorrealização e das maneiras pelas quais eles poderiam ser alcançados. Então veja que o desenho quer permitir que não só os grandes investidores nas campanhas políticas, os grandes patrocinadores, essa área privada que tanto faz um lobby gigante, quer chamar também para participação os mais pobres, né? Afinal, muitas das políticas deveriam ser voltadas para eles, mas por interesses torpes acabam sendo voltados até para os financiadores das campanhas, né? E aí argumenta-se que haveria um ganho de eficiência muito grande ao fornecer oportunidades iguais, né? Então, algumas evidências que ele demonstra no texto sugerem que a igualdade de oportunidades de autorrealização e a participação na democracia podem proporcionar ganhos econômicos a longo prazo, como alcançar a justiça distributiva, né? E isso teria resultados positivos em termos de benefícios de eficiência, né, que os analistas de políticas públicas aparentemente não consideraram no debate, ignoraram, né? Partindo, posso falar algumas questões. Parece claro que esse aumento dessa participação na democracia pode trazer, de certa forma, maiores distribuições de renda, maiores
maiores questões, uma melhor tratamento para as camadas menos favorecidas, né? Então, essa eficiência, né, que seria proporcionada por esse desenho de oportunidades iguais e que poderia proporcionar isso. Bom, e aí ele chega numa hora de falar, então, beleza, como é que a gente vai desenhar um sistema tributário voltado para a igualdade de oportunidades, para a autorrealização, para a participação democrática, né? Então, primeiro, a gente tem que chegar a por que a gente está querendo isso. E justamente porque nós passamos por um momento onde as questões políticas elas são muito determinadas pelas pessoas que têm mais condições econômicas, né? Então, deveria, de certa forma, haver um maior equilíbrio para que as políticas, os legisladores, o presidente, o poder executivo, faça ações também voltadas para as camadas mais pobres. Então, uma sugestão aqui: a carga tributária deveria prejudicar o menor possível a habilidade de cada pessoa ter a mesma chance de sucesso, né? E o que é determinante, né, realmente para a pessoa ter sucesso, são as condições em que ela se encontra, né? Talvez, se houvesse uma maior participação política, haveria maior investimento em educação, haveria mais investimentos em saúde, algumas condições para aumentar o bem-estar da camada mais pobre que atualmente não tem, né? Então, por decorrência dessa falta de participação, dessa falta de representação, principalmente, né? Porque há determinadas injustiças, né? Bom, e aí vai ter toda uma questão de desenho que eu não sei se vale a pena falar, mas abordando a causa de estar assim, porque existem impactos da renda na riqueza e da riqueza na democracia. O primeiro impacto na representação do governo, que é justamente as questões dos mais ricos estarem influenciando as campanhas, financiando as campanhas, né? E além de influenciar as campanhas, eles influenciam os próprios como os eleitores votam e como os eleitos votam, né? Tem um projeto aí para aprovar e sei lá, eu sou uma empresa de energia elétrica, aí tem um projeto aí para dar subsídio para energia elétrica. Aí você vai influenciar o seu apadrinhado, né? E aí vai falar para ele votar a favor desse projeto que isenta a energia elétrica, enfim. Uma outra questão de impacto é que tem um impacto nas comunidades, que o impacto nessas comunidades se diz respeito à própria colocação dos investimentos, ao próprio direcionamento das questões, o próprio direcionamento das políticas para determinada comunidade. Então, os investidores dessas campanhas, os financiadores, eles direcionam para onde tem que ir o dinheiro. Se eles querem que ir para um parque industrial que eles estão construindo, se eles querem que esse dinheiro vá para, sei lá, uma reurbanização de uma área, de uma empresa de especulação imobiliária, enfim, isso vai tudo trazer impactos nas comunidades em que são direcionadas as ações, né? E aí chega-se a hora de falar quais são os impostos que deveriam ser contemplados para o melhor desenho dessa política tributária. O primeiro deles seria o imposto sobre consumo, mas logo ele já é descartado, porque o imposto sobre consumo ele não permite aferir uma base tributável ideal para que capte toda essa riqueza desses investidores. Porque o imposto sobre consumo ele não consegue captar toda a renda. Aqui coloca, por exemplo, um exemplo de que alguém que ganha 170 mil dólares, não sei, agora eu não vou lembrar, mas alguém que ganha 200 mil dólares,
vi aqui nas minhas anotações, alguém que ganha 200 mil dólares por ano consome apenas 37% da sua renda, ao passo que alguém que ganha 30 mil dólares consome toda a renda. Então veja que o imposto sobre o consumo não consegue captar a renda não consumida, ou a riqueza não consumida. Então por isso que ele talvez não consiga servir para harmonizar o jogo e equilibrar, tirar um pouquinho de quem tem muita influência, tem muito capital político, né? Uma outra questão sobre o imposto de renda aqui, ele vai primeiramente falar que o imposto de renda ideal, que permita a dedutibilidade de todos os prejuízos, ele não seria ideal, não seria útil para esse fim de equalizar a questão de poderio político. Pelo contrário, uma vez que todas as perdas seriam dedutíveis, não haveria uma tributação dos grandes investidores, dos grandes investimentos, justamente porque haveria algum portfólio aí de investimentos que ele não correria esse risco de perder, de ser tributado por algo que ele perdeu. O ideal seria um imposto de renda que houvesse uma limitação dessas dedutibilidades, porque aí sim ele realmente iria ser tributado. Ele poderia ser tributado, por exemplo, ainda que ele perca em algum investimento, né? Fazendo uma analogia aqui, ainda que ele perca a eleição, ele seria tributado. Lógico que não é perder a eleição, mas ele investe alguma coisa aí, alguma ação, algum fundo, algum produto aí que o banco oferece, teria um retorno. Só que aí, se esse retorno for lucrativo, ele seria tributado de qualquer jeito, mas se esse retorno não for lucrativo, ele seria tributado também. Então essa que é a questão. E esse talvez seria o melhor imposto, e ainda se ele fosse progressivo, que permitiria a tributação maiores a faixas maiores, né? O outro imposto sobre riqueza seria um imposto também inútil, dado que apenas 2% dos contribuintes estariam talvez sujeitos a esse imposto sobre riqueza. Não haveria tanta questão de captar essa riqueza de todos, de uma boa parcela de contribuintes, então seria ineficaz talvez. Então é isso. Basicamente, o imposto sobre a renda é o que melhor proporcionaria a questão de igualdade de oportunidades. Além disso, fica naquela questão de e um imposto sobre renda progressivo, né, que limita as deduções e onerando assim a receita de investimentos, que é lógico o maior fonte de poderio político, né? E aí o imposto de consumo não poderia onerar esse poder político desproporcional dos ricos, porque só sobrecarrega a receita de investimento em situações estreitas e prósperas, estreitas e específicas, né? E além disso, que os indivíduos consomem apenas uma parte dessa renda total. Então veja que aqui a questão para conseguir equalizar o jogo político tem que ser um imposto de renda progressivo que limite as deduções. E aí fica naquela questão, mas o imposto de renda é menos eficaz, menos eficiente do que o imposto sobre consumo e tal. E em questões de equidade, também, apesar de ser um pouquinho maior, as questões de eficiência não justificam e tal. Aí ele vai fazer o embate entre imposto de renda e imposto de consumo sobre o aspecto da equidade e sobre o critério da eficiência. Bom, pelo critério da equidade, é lógico que o imposto de renda sempre vai ganhar, ele sempre é uma palavra muito forte, mas quando ele é progressivo, consegue captar as faixas de contribuinte de uma forma inteligente, aí o imposto ele consegue atender a equidade justamente porque ele consegue distribuir melhor a renda, né? Sobretudo aquela renda que não é gasta, que não é consumida. E aí, sim, tá forte a questão da redistribuição da renda. E, por outro lado, em questão da eficiência, ele apresenta que não existem dados que comprovem que realmente o imposto sobre consumo é mais eficiente do que o imposto sobre a renda. Se eu salvo melhor juízo, chega uma hora que ele fala que o imposto sobre consumo seria tributado em um momento posterior como tributo sobre a renda, né? Lógico, porque quando você está comprando, alguém está oferecendo receita e essa receita seria tributável como renda, né? Então, o imposto da renda direto, de forma direta, seria também talvez pouco eficiente nesse sentido.
E aí, enfim, chega à conclusão que não tem dados que justifiquem eficiência ou não. Mas fato é que esses custos de eficiência são incertos e os benefícios também são incertos, então ganha também o imposto de renda progressivo. Então, vejam, o debate que começou sobre qual é o imposto que deveria prevalecer, qual o sistema que deveria prevalecer, um sistema progressivo, um sistema talvez com ênfase sobre o consumo, né? Enfim, a conclusão, né? A conclusão que se chega é que o imposto de renda progressivo é o melhor, ganha, né? Lógico que tem que ser um sistema equilibrado, tem que ter imposto sobre consumo também, porque eles são importantes em termos arrecadatórios, né? Em termos também até para desenhos de talvez alguma política de incentivo, enfim. Mas o imposto de renda, a gente já sabia que nessa batalha ele ia ganhar, né? A gente já sabia. Só que a diferença é o meio que ele vai ganhar, é a justificação que ele vai ter para prevalecer em relação aos outros impostos, né? E aqui que reside a cereja do bolo do texto, né? Que é justamente uma medida para que sejam aumentadas as oportunidades para chegar a uma autorrealização e via processo democrático. O imposto de renda seria o melhor instrumento para que conseguisse captar a renda, a riqueza, a manifestação de riqueza dos financiadores das campanhas políticas e reverter isso, né? Além de tirar a influência, tirar um pouco da influência deles, porque ele diminuiria os investimentos, né? Isso poderia também e deixar menos atrativos os investimentos, né? Isso poderia também gerar mais receita, né, para atender os interesses dos mais pobres. Mas, friso, aqui a questão é sempre a participação política. A participação política como meio de conseguir a igualdade de oportunidades, né? Ou a igualdade de oportunidades como, assim, um ideal a ser buscado via esse processo democrático.